Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos. Eu, Beatriz, farei as preces inicial e final. A Gi fará a leitura dos números 860 a 862 e a Edna do 863 a 865 do Livro dos Espíritos. E para tanto, para o nosso início, vamos conectar com o mais alto e vamos orar com Jesus. Vamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, com Deus e Jesus Cristo. Em primeiro lugar, agradecemos pelo dom da vida e a oportunidade de mais um crescimento espiritual. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos fortalecer e nos guiar para o progresso e entendimento dos seus ensinamentos. Que a sua paz seja estendida para aqueles que estejam necessitando nesse momento. Que assim seja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dando sequência aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, vamos continuar com as questões agora 860 a 862 do capítulo 10, Lei da Liberdade. 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Resposta: ele o pode, desde que esse desvio aparente possa entrar na vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser e como é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para o mal maior. 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Resposta: não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou para não fazê-la. Se o espírito sabia de antemão, como homem, que deveria cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o fato da vontade e do livre-arbítrio. De resto, confundis sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para esses atos, pois, jamais há fatalidade. 862. Há pessoas para as quais nada sai bem, e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não está aí o que se pode chamar fatalidade? Resposta: é bem da fatalidade, se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero de existência,
porque essas pessoas quiseram se experimentar ou serem experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com as suas inteligências e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de se afogar. Assim, é na maior parte dos acontecimentos da vida. Se o homem não empreendesse, senão coisas compatíveis com suas faculdades, ele teria êxito quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o fazem sair de seu caminho e tomar por uma vocação, o desejo de satisfazer certas paixões. Ele fracassa e a culpa é sua. Mas em lugar de a tomar sobre si, prefere acusar sua estrela. Tal seria um bom operário e ganharia honradamente sua vida, que seria um mau poeta e morreria de fome. Haveria lugar para todo mundo se cada um soubesse se colocar no seu lugar. As questões relacionadas tratam da fatalidade versus livre-arbítrio. Como nós sabemos, não existem fatalidades. Ninguém está predestinado a ter uma vida difícil, a ter uma vida sofrida. Nós nos ligamos a determinadas situações devido à lei de causa e efeito. Entretanto, todos os dias, quando nós acordamos, assim como em todas as vidas em que nós renascemos, temos novas oportunidades de fazer outras escolhas, de trilhar outros caminhos, perdoando, amando, auxiliando, acolhendo, amparando. Então, sendo filhos de Deus, de um Pai tão amoroso como somos, nenhum de nós tem a tendência para o mal. Todos somos criaturas divinas e estamos aqui para crescer, para melhorar, para nos aproximarmos mais desse amor universal. Então, ninguém planeja fazer o mal ou ser mal. Infelizmente, nós caímos nas ciladas que nós mesmos criamos. Que sejamos mais atentos e fiquemos conectados com esse amor, procurando cultivar pensamentos saudáveis, com atitudes que vão nos ajudar a manter o nosso equilíbrio. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao Evangelho no Lar e eu vou ler as questões 863 a 865. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam, frequentemente, um homem a segurar tal caminho antes que tal outro, e não está ele submetido ao controle da opinião na escolha das suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Resposta: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se se submetem a eles, é porque isso lhes convém e está ainda aí um ato do seu livre-arbítrio. Uma vez que, se o quisessem, poderiam se libertar deles. Então, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que devem acusar, mas seu tolo amor próprio que os faz preferir morrer de fome antes que os derrogar. Ninguém lhes levará em conta esse sacrifício,
feito a opinião, ao passo que Deus terá em conta o sacrifício da sua vaidade. Isso não quer dizer que seja preciso enfrentar essa opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em fazer piada em público ou ser olhado como um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem murmurar quando não se pode manter-se no topo da escada. Pergunta 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, por que tudo isso lhes sai bem? A que se prende isso? Resposta. Frequentemente é porque elas sabem melhor se arranjar, mas isso pode ser também um gênero de provas. O sucesso as embriaga e confiam-se ao seu destino e pagam com frequência mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que teriam podido evitar com a prudência. Pergunta 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência participam? O jogo, por exemplo? Resposta. Certos espíritos escolheram anteriormente certas espécies de alegria. A chance que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e sua cupidez. E agora, finalizando o nosso evangelho, vamos fazer a nossa oração final. Ó Pai, de infinito amor e misericórdia, que possamos ter evoluído mais um pouquinho dentro dos seus ensinamentos e palavras, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, que esse conhecimento nos fortaleça para que continuemos a nossa caminhada. Pedimos, Pai, a sua bênção, agradecendo mais essa oportunidade. Pedimos caridade e amor para os devedores, injustiçados, oprimidos e aqueles que mais necessitam nesse momento. Que a paz, a benevolência e a tranquilidade estejam presentes em nossas vidas. Que assim seja.